Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos mais uma vez com todos vocês aqui, realizando a nossa leitura bíblica. E nós estamos na segunda carta de Paulo a Coríntios. O capítulo é o número 2, que é a continuação do capítulo 1, quando Paulo expressa a sua tristeza, porque dentro da igreja de Corinto havia algumas pessoas que estavam chamando de inconstante e até de leviano, porque algumas vezes Paulo marcou de ir e não pôde ir até a cidade pregar na igreja. E veja que coisa interessante. E aí Paulo ficou chateado com essa situação, e no capítulo 2, Paulo continua fazendo e diz assim: olha, mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque ele está dizendo, se eu tivesse ido naquele dia que vocês falaram, eu ia chegar aí muito triste. E eu ia chegar chateado, porque vocês falaram coisas que não era o que estava no meu coração. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deviam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muitas tribulações e angústias do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeçais, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente eu tenho por cada um de vocês. Quero que vocês entendam o amor que eu tenho por vocês, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasia tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Que Paulo está falando daquelas pessoas que queriam criar uma situação entre eles, tentando mostrar que Paulo estava agindo, de forma indecisa para com eles. E para isso vos escrevi também, verso 9, para por esta prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos as astutas, os ardis de Satanás. É interessante você saber que o diabo sempre busca ocasião, busca oportunidade. Aí Paulo vai dizer para nós aqui sobre a importância de você não ignorar os ardis de Satanás. A pessoa que peca ou desrespeita os ensinamentos sagrados deve ser advertida. Paulo está falando, porém, essa repreensão não é um estímulo para que os demais à sua volta não perdoem e não absorva do seu erro, sabe? Paulo está dizendo, olha, vocês devem falar com essa pessoa que está fazendo isso, mas assim, os demais devem perdoar essa pessoa. Assim como o Senhor Jesus perdoa o pecador, o apóstolo afirma que também perdoa e ensina todos a fazerem o mesmo. Esse tipo de disposição dentro da igreja dá condição para aquele que caíram, sinta-se encorajados a voltar a viver a fé.
viver a presença de Deus, porque a falta de perdão acaba gerando morte espiritual na vida das pessoas. É sobre isso que Paulo está falando aqui, que nós temos que tomar cuidado, porque os ardis de Satanás, sabe, é muito grande. E aí ele vai falar assim, inclusive aqui, só enquanto nós vamos prosseguir para o versículo 12, mas deixa eu só ler essa explicação aqui para vocês. A falta de perdão nos conflitos interpessoais tem sido uma grande ferramenta usada pelo diabo para promover mágoas e desejo de vingança nas pessoas. Você sabia que mesmo dentro da igreja existem mágoas e desejo de vingança por causa da falta de perdão? Infelizmente, diante disso, devemos ter sabedoria e discernimento para nos precaver da astúcia, da habilidade, e das estratégias que o Satanás usa para semear discórdia, para semear maus olhos, para semear, consequentemente, a mágoa, o ressentimento e levar a pessoa a perder a salvação. Então, a falta de perdão é que leva aos conflitos. Porque se você me maltrata e eu te perdoo, acabou, não se fala mais nisso. Eu vou te olhar com os olhos do perdão. Mas quando você não perdoa, você começa levando em consideração tudo que aquela pessoa faz ou tudo que aquela pessoa fez. Quando você não perdoa a pessoa, vamos falar da igreja, por exemplo, falando dentro da igreja. Quando você não perdoa, até um gesto gentil que aquela pessoa faz, você de longe que não perdoou, olha e já julga, dizendo, lá, está se exibindo, lá, está achando que é melhor que os outros, lá, olha, veja só. Então, Paulo está explicando que a melhor maneira de sairmos dos ardis de Satanás, que seria a falta de perdão, porque esta falta de perdão é a ferramenta que o diabo usa para colocar, promover mágoas e vinganças e tristeza dentro da comunidade cristã e também das famílias. Nós temos que valorizar o perdão, porque quando você perdoa, aí a vida que segue, vamos seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o versículo número 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Agora ele vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. Verso 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esta é a meta principal do Evangelho de Cristo, que nós possamos ser a fragrância de Cristo. Onde quer que você for, você possa testemunhar, você possa mostrar esse exemplo, essa presença maravilhosa de Deus. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Nós nos que se salvam e também nos que se perdem, porque mesmo que a pessoa não é salva, mas ela nos vê como a fragrância de Cristo. E eu falo com vocês, por exemplo, o que Paulo está dizendo é que nós temos que ser um bom testemunho, tanto para quem é salvo, como também para quem não é salvo. Você tem que ser um exemplo de bom convívio, tanto para os que estão dentro da igreja com você, como também para os que estão de fora. Não adianta dentro da igreja eu ser uma maravilha, eu canto, eu levanto as mãos, eu abraço, mas quando eu vou ao mercado, quando eu pego o Uber, quando eu estou na fila do ônibus, quando eu estou na fila do mercado, quando eu estou na escola, quando eu estou conversando com as minhas amigas, eu as ouço ou eu apenas falo? Porque hoje em dia você sabe que tem pessoas que falam mais do que é permitido. Não ouve, não para ouvir, não dá atenção, fala. E acaba criando um ambiente ruim, porque um ambiente que só você fala, como é que você vai criar uma interação? Se as outras pessoas também querem falar, não? Por que só você falar? O apóstolo nos ensina sobre isso, Provérbios também nos ensina sobre isso. Então Paulo está dizendo, nós temos que ser esse perfume, essa fragrância de Cristo.
não somente nos que se salvam, mas também nos que se perdem, para que tanto os que se salvam serem felizes por nos ter por perto, e também aqueles que estão se perdendo, ou aqueles que não conhecem a Cristo, possam olhar para nós e dizer: oh, que maravilhas, eu sou feliz por estar sempre perto de você. E aí Paulo está dizendo: para estes certamente cheiro de morte para a morte, ou seja, para os que são descrentes, que não crê, eles vão sentir esse cheiro, mas eles não vão participar dessa vida de Deus, porque eles não estão dentro dessa presença de Cristo. Mas para aqueles, cheiro de vida, né, para estas coisas é idôneo, né? Paulo está falando, quem é idôneo para você poder transmitir essa presença maravilhosa de Deus e alegrar o coração dos que são cristãos, e ao mesmo tempo você ser, de repente, a maneira de você agir, criar um juízo na cabeça do ímpio. O ímpio se julgar, falar: nossa, eu não posso ser assim, veja, nossa, comportamento de fulano, exemplo, é verdade. Ah, mas ela é da igreja, poxa, que legal, ela realmente é uma pessoa exemplar. E aí Paulo vai dizer: porque nós somos como muitos, porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Peraí, Paulo, peraí. Agora Paulo aqui colocou uma coisa que merece a nossa atenção. Como é que Paulo está dizendo? Último versículo, 17. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Então, já naquele tempo, haviam pessoas que falsificavam a palavra de Deus. E hoje, então, o que vocês acham? Deixar para você comentar aí. Se existem pessoas, você acha que existem pessoas que falsificam a palavra de Deus nos dias de hoje? O que você acha? Aí eu vou deixar para você responder depois, tá bom? No versículo 4, nós vamos falar sobre superioridade da velha aliança, da nova aliança, sobre a antiga aliança. Aí nós vamos entrar já entendendo isso, tá? A superioridade da nova aliança sobre a velha aliança. Porque ainda tem pessoas que acham que tem que guardar a velha aliança. E a nova aliança é superior à velha. E é isso que nós vamos aprender a partir do capítulo 3, tá bom? Vamos fazer uma oração? E em nome de Jesus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, meu Pai. Graças te dou pela oportunidade de poder colaborar com o crescimento espiritual da vida de cada pessoa. Senhor, eu agradeço. Senhor, eu te louvo, eu te exalto por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Através da tua palavra, te dou graças e louvores. Pai, unge, abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Sejam consagrados, sejam abençoados. Que o divino poder de Deus coloque as mãos sobre a vida de todos vocês. Sejam todos abençoados, sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é para a honra e glória de Deus que nós pedimos. Senhor, nos ajude a ser sempre o bom perfume de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ser o bom perfume de Cristo, este é o nosso alvo, tá? Esse é o nosso alvo. Paulo vai trabalhar em cima disso aqui. Onde quer que você for, seja aquele que manifesta a fragrância da presença do Senhor Jesus. Em todos, seja nos crentes e nos não crentes. Tá bom? Deus abençoe. Inclusive, manifesta essa fragrância também na família, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.